Bem, eu converso agora aqui no programa Opinião Livre com o secretário de Justiça e Desenvolvimento Social, Fernando Schiller, que eu conheço de longa data e que vem fazendo aí desde o início do governo Ieda, aqui no Rio Grande do Sul, vem fazendo um trabalho importante, né, entre outras coisas, de resgate, tá certo, de alguns valores importantíssimos na questão social. Prazer te encontrar, Fernando. Prazer é meu, agradeço a visita aí, e eu acho que é isso mesmo, eu acho que o governo é um momento que se tem de produzir inovações, né? No caso, a governadora me deu essa tarefa dos direitos humanos, uma parte também de modernização da máquina pública, né? De retomar o conceito de políticas sociais num novo contexto, né? Muito mais focado na sociedade civil, terceiro setor, buscando otimizar muito recursos, né? Criando sistemas de mérito, terminando com assistencialismo, clientelismo, toda essa relação que muitas vezes pauta as políticas sociais, não é? Que é uma dependência das pessoas em relação ao Estado. Aqui nós queremos o inverso, ou seja, criar um Estado que financia, ele é um Estado, vamos dizer assim, que cria as condições de emancipação de comunidades, de famílias, de entidades sociais, para que esse processo, com o tempo, gere uma sociedade muito forte, muito bem estruturada, com muita autonomia, né? E que dependa cada vez menos do próprio governo. Dá um exemplo na prática, assim, de alguma intervenção que tu tenhas feito. Eu sei que nós temos centenas de casos, as tuas planilhas aí mostram isso, mas um exemplo em que a intervenção do setor público gerou desenvolvimento. Olha, eu te dou um grande exemplo que nós estamos trabalhando já há 3 anos, é a Rede Parceria Social, né, que tu conheces bem. Então, nós vamos inclusive lançar agora no final de março a 3ª edição, que é um grande sistema, eu brinco que ele parece muito com o Google, com as redes sociais na internet, um sistema de financiamento de centenas de comunidades, de centenas de ONGs dentro de comunidades, ONGs pequenas que fazem um trabalho dentro de comunidades, um trabalho muitas vezes voluntário, com extremo esforço, né? E que jamais teriam condições de captar um recurso com uma grande empresa como a Braskem, como a Gerdau, como a Vompar, como a Renner e assim por diante. E esse sistema é um sistema de descentralização de recursos que em 2 edições já financiou 423 projetos, sempre por editais públicos, né? Editais lançados onde as empresas definem um foco, né? Adotam uma área, por exemplo, o idoso, a criança, a pessoa com deficiência, a geração de renda, a qualificação de jovens, assim por diante, combate à drogadição. E a carteira é gerenciada por uma entidade que nós chamamos de âncora, uma entidade com respeitabilidade, com tamanho. Toda a divulgação é feita por um mecanismo digital, pela internet, pela mídia, né, de uma maneira geral. O sistema meritocrata significa que as entidades concorrem, recebem um recurso, pode ser um recurso de 20, de 30, de 40 mil reais, um pouco mais, um pouco menos, recebem uma qualificação de gestão de 64 horas e os projetos são acompanhados por consultores especializados, né, que acompanham e depois os resultados são avaliados. Esse é um sistema hoje modelo no Brasil, que tem dado um enorme resultado, né. Nós temos hoje 17 empresas, vamos lançar agora em março, imagino, com mais de 20 grandes empresas do Estado. Espero chegar a mais de 10 milhões de reais só de financiamento da parceria Estado-empresas, fora o que as comunidades captam, porque elas são orientadas a buscar recursos dentro, né, das próprias comunidades, com as empresas locais e assim por diante. Eu diria assim, é um sistema que o governo não controla, né? O secretário não escolhe os projetos, mas existe, é um sistema descentralizado na rede social. Isso é um dos exemplos, nós temos dezenas de projetos estruturais muito importantes. Me conta o seguinte, um dos problemas graves que nós temos no Brasil é a pobreza. Um dia desse eu estava conversando contigo, tu me mostravas um gráfico, né, em que a projeção em 2030 é que nós tenhamos menos de 5% de pobreza no Brasil. Fala um pouquinho disso, Fernando, e de que maneira o poder público, o Estado do Rio Grande do Sul está se preparando e auxiliando na diminuição desses índices. Olha, nós tivemos, para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos 32% de pobreza em 92. Há 18 anos atrás. Hoje nós estamos em torno de 17% e vamos chegar a 4% em 2030. 2030, daqui a 20 anos. Né? E significa o seguinte, quer dizer, as razões são 3, basicamente. A diminuição da taxa de fecundidade, nasce menos gente. Hoje nós temos 1,9 de taxa de fecundidade aqui no estado. Né? O PIB per capita cresce, né? Então diminui o número de pessoas, o PIB per capita cresce,
a escolaridade. Nós vamos ter um estudo da Ernst Young que mostra que em 20 anos, 2030, a escolaridade média da população economicamente ativa vai de 7,8 anos para 11,3. Então, aumenta a escolaridade, diminui a taxa de fecundidade, o PIB per capita cresce gradativamente, né? Evidentemente a pobreza se reduz. Né? Então, quando nós tivermos reduzido a pobreza em 30 anos, vamos dizer assim, nós teremos praticamente erradicado a pobreza estatisticamente do Brasil. O Rio Grande do Sul talvez possa fazer isso antes. Nós, inclusive, estamos lançando agora um grande estudo e uma série de recomendações em políticas estratégicas de Estado para que em 12 anos, até 2022, aliás, o bicentenário da independência, a gente possa erradicar, o Rio Grande do Sul possa ser o primeiro Estado brasileiro a erradicar a pobreza. Né? E a pobreza que vem o crack, da pobreza que vem os internos na fase, que vem os apenados no sistema prisional, que vem boa parte da violência. Né? Ou seja, a pobreza custa muito caro para o Estado, e políticas públicas inteligentes, elas podem acelerar esse processo. O próprio mercado, a vida social, as redes de informação, a universalização do ensino fundamental e médio, está eliminando, está reduzindo a pobreza. Né? O que o Estado pode fazer, primeiro, é não atrapalhar. Parar de gastar em burocracia, investir nas áreas fins, investir em infraestrutura, gerar programas sociais inteligentes. Por exemplo, processos sociais que vinculem transferências de renda à qualificação profissional, inserção no mercado, processo de geração de renda. O Projeto Pescar é um exemplo, né? Vários projetos. O Projeto Pescar é um modelo hoje no Brasil. Né? Nós temos vários projetos também caminho nessa mesma linha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O programa até nós tivemos recentemente, Projeto Pescar da Univias. Negócio fantástico. Você pega aqueles jovens em situação de risco absoluto, linha de pobreza, você dá uma qualificação e eles saem dali empregados. O Banrisul tem, Gerdau tem, a gente podia ficar citando aqui. As empresas já se deram conta disso há bastante tempo, né? As empresas cada vez mais investem em tecnologias sociais, né? Eu fico impressionado como isso cresceu nos últimos 10 anos no Brasil. O Banrisul, por exemplo, para dar um exemplo, nós temos um projeto da Orquestra de Câmara Jovem no Rio Grande do Sul. Né? Eu, hoje mesmo pude visitar lá, são 32 jovens, eles recebem uma transferência de R$190 todo mês, né? Eles recebem mais passagem escolar, 14 horas de treinamento por semana, ensinam, aprendem música, vão em 2, 3, 4 anos vão ser músicos, né, bem formados. O Rio Grande do Sul terá uma orquestra de alto padrão jovem, né, e esses jovens se apresentam hoje pelo Estado, eles têm acesso a um nível de informação extraordinário, a disciplina, contato com um outro mundo, vamos dizer. Você inseriu ele? Inseriu. Esse jovem não está no crack, esse não está na violência, esse não corre o risco de um processo de marginalização. Né? Então, projetos como esse, que não serão, não há um padrão que você possa seguir uniformizado. O Projeto Pescar é um padrão, há outros, nós podemos dar muitos exemplos, esse que eu citei é um outro, que o que eles fazem? Eles vão ajudar, eles vão acelerar esse processo de redução da pobreza.